Bom dia, crianças! Vai começar a nossa história, continuar a nossa história de Simon, um diário de aventura, né? Um diário de aventura, a história de Simon, né, crianças? Vocês estão lembrados o que aconteceu domingo passado? Simon, então, havia chegado aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, em agosto de 1859. Agosto de 1859. E quando Simon chegou aqui no Brasil, sabe o que aconteceu? Ele estava muito feliz e foi recebido por outros cristãos, por outras pessoas que também amavam Jesus, né? E criam no Filho de Deus, Jesus Cristo. E eles também falavam o inglês, a língua de Simon. Mas Simon ficou muito feliz. Sabe, crianças, vocês sabiam que quando Simon chegou aqui no Brasil, em 1859, agosto de 1859, para ser preciso, dia 12 de agosto de 1859, havia outras denominações também aqui no Brasil. Outras, né, denominações, outras igrejas também. Então, esses irmãos serviam a outras denominações. Mas Simon foi o primeiro pastor presbiteriano a chegar ao nosso Brasil. Mesmo não sabendo falar a nossa língua, Simon não parou de pregar. Vocês acreditam? Ele não parou de pregar. O diário dele conta, né? Ele conta no seu diário que ele ficava ali esperando os navios atracar aqui no porto, né? No porto aqui, atracar, para ele poder falar do amor de Deus às pessoas que estavam vindo ali de outros lugares. Sabe, crianças, ele gostava muito de falar da palavra do Senhor, mas ele queria muito aprender o nosso português. Então ele tentava se comunicar também, mesmo ele ter estudado lá nos Estados Unidos português, mas ele não sabia, né? O completo, né, tudo em português. Então ele ficava ali treinando, tentava treinar, falava. Ele queria muito aprender a nossa língua para poder falar, né, bem com outras pessoas. Mas Simon, né, ele ficou tentando aprender a nossa língua. Sabe, crianças, quando Simon estava aqui, ele conta no seu diário uma experiência que ele teve. É um pouco diferente, né, criança? Chegou então o Natal, ele achou super diferente a experiência do Natal aqui no Brasil, porque Simon, ele ficava lá lembrando lá do país dele, né, que lá tinha frio, tinha neve, e ele foi notando que a experiência dele aqui no Brasil, do seu primeiro Natal, foi um pouco diferente, porque ele via o Natal, tinha que ter neve, tinha que ter frio, e o Natal aqui no tropical, né, no Brasil que é tropical, não tinha isso, tinha muito, era calor, né, e no Rio de Janeiro, então, fazia um calor tremendo, e ele conta no diário dele, que lá nos Estados Unidos, que não tinha neve, né, o Natal dele ele era tão silencioso, mas aqui no Rio de Janeiro, não. Tudo era bem animado mesmo. Ele sentia muito calor. Olha só, ele sentindo calor aqui e lembrando lá dos Estados Unidos. Sabe, gente, ele também sentia muito calor e também muita saudade de sua família. Mas logo depois do Ano Novo aconteceu algo que o animou. Ele foi morar em uma casa com algumas pessoas, né? Ele foi morar em uma casa com algumas pessoas, porque ele falava, gente, eu preciso de aprender o português, eu preciso de morar com alguém, né? Porque eu preciso de aprender o português. Então ele foi morar na casa de brasileiros. E vocês sabem se a gente tá dentro de uma casa que a pessoa eu falo inglês, mas eles falam português, nós vamos treinar o português. E Simon ficou muito animado, porque ele agora estava aprendendo o português ali cada dia mais. Ele estava muito alegre mesmo. Mas depois de um tempo, Simon já estava ali com o português bem afiado mesmo. Então ele se mudou para uma casa onde ele moraria sozinho, né? E ele conta também no seu diário que ele foi morar naquela casa e ele ficou muito animado, porque agora em sua casa ele poderia fazer a escola dominical, crianças. Olha que legal, ele pôde começar a escola dominical. É muito bom
ver que a todo instante Simon queria falar do grande amor de Deus, era um prazer para ele, o coração dele desejava seguir o caminho que Deus havia preparado para ele. Ele estava sendo orientado por Deus a seguir esse caminho de evangelizar sobre a palavra de Deus. Então ele fez uma escola dominical na casa dele, mas não era só na escola dominical que Simon pregava, não. Ele saía pelos bairros, sabe, crianças? Lá no diário dele fala que ele saía pelos bairros pregando o evangelho, às vezes ele saía a pé, às vezes ele saía a cavalo, e quando ele ia muito longe, ele conhecia algumas pessoas, né, alguns cristãos, pessoas que já tinham se entregado a Jesus, e então, uma dessas casas, ele dormia nessas casas, porque depois ele seguia a viagem, né, para ir para outras casas, pregando o evangelho, para depois voltar para sua casa. E o diário, ele conta uma experiência muito engraçada, crianças. Que um dia, ele conta no diário dele, que um dia uma dessas casas que ele foi dormir, olha só, crianças, o que aconteceu. Ele foi atacado por pulgas. E ele ficou se coçando muito mesmo. Muito mesmo se coçando. Que engraçado, né? Muito divertido isso, né? É engraçado, né? Mas ele conta no diário dele e eu contei pra vocês. Crianças, mas o Simon, mesmo pregando o evangelho, mesmo seguindo o caminho que Jesus tinha preparado para ele trabalhar e falar do amor de Deus aqui no Brasil, e especificamente no Rio de Janeiro, Simon, ele sentia muita saudade. Ele tinha muita saudade de sua família, ele tinha muita saudade dos seus irmãos, né? Da sua mãe. E sabe que um dia ele recebeu uma notícia muito legal e ele ficou muito feliz. Sabe o que era, crianças? Ele recebeu a notícia de que sua irmã Elizabeth e o seu cunhado, o pastor Blackford, iria vir morar no Brasil para ajudar Simon a pregar o evangelho, a pregar Jesus Cristo, a falar de Jesus, falar do amor de Deus para o povo aqui no Brasil. Ai, Simon ficou muito animado mesmo, muito feliz. Falou, oba, eu vou ter minha irmã por perto, meu cunhado. Ai, que felicidade. E então, a sua irmã Elizabeth, o seu cunhado, o pastor Blackford, vieram para o Brasil e começaram a evangelizar. E aí, Simonton e o pastor Blackford, eles começaram a falar do amor de Deus, tanto, né, continuaram a falar do amor de Deus, tanto aqui no Rio de Janeiro, né, e também na região de São Paulo, ele continuou pregando, né? E sabe, crianças, ele conta também no diário dele que não foi fácil não, ele foi para lugares desconhecidos, passava por algumas coisas, né, algumas dificuldades, mas a todo instante ele permanecia com os olhos ligadinhos em Jesus, sabendo que Jesus estava orientando, que Deus estava orientando o seu caminho, estava mostrando o caminho que ele devia seguir, e a todo instante ele dava graças a Deus e dizia assim: Ebenezer, até aqui o Senhor tem cuidado de mim, até aqui o Senhor tem cuidado de mim, Senhor, muito obrigado. Então, como eu já disse, Simon e o pastor Blackford estavam pregando na região de São Paulo, na região do Rio de Janeiro. Ai, gente, mas ainda chegou uma ajuda da missão presbiteriana dos Estados Unidos. Sabe quem que estava vindo também? O pastor Schneider também veio para auxiliar no ministério aqui de Simon, né? No trabalho aqui de Simon. E é tão interessante que sabe o que aconteceu? Em janeiro de 1862 foram batizados crianças. Decora aí, olha. Em janeiro de 1862, olha só o que aconteceu, pessoal. Foram batizados os primeiros convertidos, foram batizadas as primeiras pessoas que se entregaram a Jesus, estudaram a palavra de Deus e creram que Jesus Cristo era o Filho de Deus e creram que Jesus Cristo morreu na cruz para salvar eles, que os seus pecados estão perdoados, que eles também irão morar com Jesus no céu. E então, naquele dia, foram batizados os primeiros convertidos e assim foi organizado a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, a primeira igreja presbiteriana aqui no Brasil. E ela foi inaugurada ali no Rio de Janeiro. Olha que legal, é a primeira igreja presbiteriana
está lá no Rio de Janeiro. Isso em janeiro de 1862. Gente, Simeon estava com um coração vibrante, não é verdade? Porque agora ele estava com uma equipe muito legal, muito, cheia. Ele não estava mais sozinho, ele estava junto com a sua irmã, com seu cunhado, com o pastor Schneider, todo mundo juntinho, pregando o evangelho. É gostoso, né? Quando a gente está junto com outras pessoas, podendo falar do amor de Deus. Que delícia! E todos sendo caminhados e orientados por Deus. A criança, tudo estava indo bem, mas depois de algum tempo, Simeon recebeu uma notícia, que a sua mamãe estava doente, muito doente. Então Simeon resolveu pegar o navio de volta para os Estados Unidos para poder ver a sua mãe. Mas criança, vocês sabem, naquela época só tinha um navio. E navio era lembra que a viagem era muito demorada, mais de 30 dias? Ai, quando Simeon chegou lá, sua mamãe já tinha morrido. Ai, Simeon ficou muito triste. Mas ele, Só que ele ficou muito triste, mas algo maravilhoso, Mesmo nesse momento difícil, algo incrível e maravilhoso aconteceu com ele. Vocês sabem o que é? Vocês querem saber o que aconteceu com Simeon? Algo aconteceu muito incrível. Se vocês sabem? Não? Então não perca domingo que vem. Nós vamos descobrir juntos o que algo incrível aconteceu com Simeon. Tá? Não perca domingo que vem. Sabe, crianças? Eu também conheço uma história da Bíblia que fala de um homem também, da mesma maneira que Simeon entregou o seu caminho ao Senhor, deixando que o Senhor guiasse o seu caminho. Também na Bíblia conta a história de um homem que também deixou Deus guiar o seu caminho. E isso está lá, essa história da Bíblia está lá em João, no seu capítulo 9. A palavra do Senhor nos diz assim, que Jesus estava caminhando com seus amigos, que são os discípulos, quando de repente ele viu um cego. Um homem cego, um homem que não podia ver. Daí os amigos de Jesus queriam saber assim, perguntaram para Jesus, isso tá lá em João 9, viu, criança, se vocês quiserem acompanhar, disse assim, Jesus, o que ele pecou? O que os pais deles pecaram para ele poder nascer cego? E Jesus disse assim, olha, nem ele pecou, nem os pais deles pecaram para que ele pudesse nascer cego, mas ele é cego para que o poder de Deus se mostre nele. Então Jesus, crianças, fez algo extraordinário. Vocês não imaginam. A palavra do Senhor nos diz que ele cuspiu na terra, cuspiu mesmo na terra, fez assim, tipo um barrinho, sabe? Um barrinho. E olha o que Jesus fez. Olha só o que Jesus fez. A Bíblia fala que ele fez uma lama, cuspiu na terra, fazendo um pouco de lama e passou essa lama nos olhos do cego e disse assim, vá cego, vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Naquele momento, o cego poderia ter se zangado com Jesus e ido embora. Mas ele não fez isso. Ele obedeceu. A Bíblia diz que ele obedeceu e por isso voltou a ver, crianças, isso mesmo. Ele foi lá no tanque de Siloé, ele obedeceu a Jesus. Ele obedeceu a Jesus. Ele foi lá no tanque pela fé e foi lavar o rosto que Jesus tinha, feito uma laminha, colocado no olho dele, e ele voltou a ver. Ele deixou de ser cego. Algumas pessoas, quando viram, ficaram impressionadas, mas outras acharam que se tratava de outra pessoa. Mas o cego dizia para todos que tinha sido Jesus Cristo que havia curado ele. Ele gritava para todo mundo que Jesus Cristo havia curado. Então os líderes religiosos que não gostavam de Jesus expulsaram o ex-cego dali. Falaram, você vai para lá, vai para lá. Da sinagoga. Jesus ficou sabendo disso, procurou aquele homem e perguntou para aquele homem. Jesus perguntou para aquele homem, você crê? Você crê em Deus? E aí o cego disse, quem é esse para que eu creia nele? Disse o cego, você está falando com ele, disse Jesus. Jesus disse assim, olha, eu sou o filho de Deus, eu sou Jesus, o filho de Deus. E o cego creu que ele era o filho de Deus, o Todo-Poderoso.
E então o cego disse: creio, Senhor, creio sim que o Senhor é o Filho de Deus. E a Bíblia fala que aquele cego, aquele ex-cego, ele o adorou ao Senhor. Ele adorou ao Senhor. Que linda história, né, crianças? Esse cego, ele entregou todo o seu caminho, toda a sua vida para Jesus. Ele creu em Jesus e ele foi curado e ele o adorou ao Senhor. Da mesma forma que o cego entregou o seu caminho, a história que nós acabamos de ouvir de Samson também mostra que Samson, a todo instante, ele entregou a sua vida, o seu caminho a Jesus, e ele deixou Jesus guiar os seus passos, permitiu que Jesus ele guiasse toda a sua vida. E Jesus estava cuidando dele, estava juntinho dele. Da mesma maneira, eu e você, como diz lá no Salmo 37, versículo 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que eu e você possamos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar somente nele, porque sabendo que ele, o mais ele fará. Você já entregou o seu caminho ao Senhor? Você já entregou a sua vida ao Senhor, crianças? Se não entregou ainda, tem esse momento para entregar toda a sua vida e confiar somente em Jesus, sabendo que ele fará maravilhas no meio do seu povo, independente das circunstâncias. Jesus continua sendo Jesus. Deus continua sendo Deus, cuidando de todos nós. Vamos orar nesta manhã? Vamos agradecer a Deus por essa história tão linda do poder de Jesus na vida daquele cego, do poder de Deus na vida ali de Samson também. E também, se eu for perguntar para você, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres, por isso que precisamos ter um coração sempre grato. Vamos orar? Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigada, Deus, pela história de Samson, que falou muito aos nossos corações, e por essa história maravilhosa da palavra do Senhor, que mostra o poder do Senhor, o grande poder do Senhor na vida daquele cego que o Senhor curou. Mas o mais lindo, Senhor, que o Senhor fez na vida do cego não foi só a cura física ali dele voltar a ver, mas foi a cura espiritual. O Senhor, então, transformou a vida dele, limpou os seus pecados e ele estava crendo no Senhor Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Que todas as pessoas que estão nos assistindo nessa manhã, ó Deus, possam também ter suas vidas entregues a Jesus. Ó Deus, que possamos viver uma vida entregue a Jesus, viver uma vida que confia no Senhor. Que todos nós possamos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar tão somente no Senhor, sabendo que o Senhor mais o fará. Em nome de Jesus, abençoe nosso dia e a nossa semana, Senhor, que possamos entregar e confiar no Senhor todos os dias de nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma ótima semana na presença de Jesus. E não perca, até domingo que vem, nesse mesmo horário, para a gente continuar lendo o diário de Samson, né? O diário de aventura de Samson. O que será que aconteceu com Samson ali de algo extraordinário, né? Algo incrível aconteceu na vida de Samson. Vamos saber domingo que vem. Não perca e até domingo que vem, se Deus quiser. Esta canção não é triste, embora esta história seja de Jó, sempre fiel a Deus ele amava, mas uma cilada o deixou no pó. Jó perdeu seus bois, depois ovelhas, os camelos e então seus filhos. Mas espera até o final pra ver. Tudo vai terminar bem, tudo vai terminar bem. Deus está no controle da tua vida, guia teu futuro, então confia. Tudo vai terminar bem, tudo vai terminar bem. Deus está no controle da tua vida, guia teu futuro, então confia. E Jó ficou coberto de feridas, até seus amigos só fizeram criticar. Parecia que nada ia dar certo, mas tudo vai terminar bem, tudo vai terminar bem.
controle da tua vida, guia teu futuro, então confia. Tudo vai terminar bem, tudo vai terminar bem. Deus está no controle da tua vida, guia teu futuro, então confia. No fim Jó recebeu tudo em dobro, ficou surpreso, pois Deus guiou tudo. Eu não te disse? Tudo vai terminar bem, tudo vai terminar bem. Deus está no controle da tua vida, guia teu futuro, então confia. Tudo vai terminar bem, tudo vai terminar bem. Deus está no controle da tua vida, guia teu futuro, então confia. Tudo vai terminar bem. Canta bem alto esta canção. Lembra que Jó não sabia seu futuro, mas Deus sabe tudo. Deixe em suas mãos